Na aula de hoje nós vamos falar sobre o retorno da Arca da Aliança. Então Davi já estava completamente, com o seu poder testificado ali, estava com o máximo do seu poder sobre todo Israel. Lembrando que ele conquistou, ele derrotou todos os povos circunvizinhos. E agora chegou a hora dele corrigir, vamos colocar assim, resgatar a relação do povo de Israel com o Senhor, com Deus. Então nós sabemos que no período do reinado de Saul, muito se perdeu da relação entre o povo e Deus. Muitos sacerdotes estavam perdidos e nós vimos, nas aulas anteriores, que até práticas demoníacas, como adivinhação, como mediunidade, haviam retornado ao povo de Israel durante o final do reinado de Saul. Agora chegou a hora de Davi resgatar o culto, resgatar essa relação. E vai começar com o resgate da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava na casa de um levita chamado Abinadab, ficou ali por volta de 20 anos, e agora Davi quer trazê-la de volta, e ali em Jerusalém, centralizar o culto ao Senhor. Então, só para você entender um pouco a bagunça, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, e o culto ao Senhor era feito na cidade de Siló ou em Ramá, que eram cidades ali da tribo de Benjamim e também de Efraim, naquela região entre Efraim e Benjamim. Então era uma coisa meio bagunçada, porque não havia um lugar central de culto ao Senhor. Então qual era a proposta de Davi? Jerusalém já era o centro político, já tinha estabelecido o seu domínio. Ali também seria o centro religioso, o centro de adoração a Deus. Então vamos começar lendo a passagem de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 2 e 3. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então a arca estava nessa cidade chamada Baalá. Na verdade é o nome para a mesma cidade, que se chama Kiriat Jearim. Então Kiriat Jearim é Baalá, como se fosse um apelido hebraico, enfim. Então ali é a cidade onde durante 20 anos permaneceu a Arca da Aliança, após a devolução dela por parte dos filisteus. Agora, por que a arca é tão importante? Vamos entender. A arca, no tabernáculo, que era a tenda de adoração ao Senhor, ela ficava num lugar chamado Santos dos Santos. Então veja nessa imagem como é que era a proposta do tabernáculo. Então o tabernáculo era uma tenda em que havia o santo lugar, onde os sacerdotes entravam, e nesse santo lugar eles queimavam incenso, tinha a mesa dos pães da proposição e o candelabro que iluminava. E aí você vê esse véu. Esse véu, ele dividia entre o santo lugar e os santos dos santos. E aí está no vídeo os santos dos santos, que é onde permanecia a Arca da Aliança e a tampa que vinha sobre ela, com os querubins, que se chamava propiciatório. Então você pode saber mais sobre os santos dos santos em Êxodo capítulo 26. Pois bem, veja nessa imagem como é que era a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era uma caixa que ficava aí dentro desse tabernáculo. Essa caixa, ela tinha 114 centímetros de largura, por 69 de profundidade e 69 de altura. Ela era de madeira de cedro, que era uma madeira muito cara, e coberta por ouro puro. Então ela não era de ouro sólido, ela era uma caixa de madeira banhada a ouro. E ali tinham essas argolas que eram colocadas nas laterais da área mais larga, da caixa. E por essas argolas vinham os dois bordões, as duas varas, também de madeira folhada a ouro,
para que por elas fosse carregada a arca da aliança. Então os levitas carregavam a arca por elas, não poderia tocar na arca, a arca era sagrada. Por que a arca era tão sagrada? Porque dentro dela tinham 3 referenciais proféticos. Primeiro, o maná, que representava a provisão. Então, durante todo o tempo de deserto, entre o momento que o povo saiu do Egito, da escravidão, até a conquista da terra prometida, Deus enviava diariamente o maná, que era o alimento. Também dentro havia o bordão de Arão, que representava a autoridade sacerdotal, a tribo que foi escolhida por Deus para o ofício sacerdotal, e a família de Arão, que era a família que poderia realizar o culto ao Senhor. E também as tábuas da lei, que representava exatamente a relação, as regras, as leis entre o homem e Deus. Então ele é um referencial santíssimo, e ali nesses Santos dos Santos, Deus ele aparecia por cima, né? A presença do Senhor aparecia por cima da arca entre os 2 querubins do propiciatório. Veja na imagem o que era esse tal propiciatório. Então era nada mais do que a tampa. Era uma tampa de ouro, e essa tampa tinha 2 querubins, né? 2 anjos, né? Com largas asas. E o que acontece? Entre estas 2 asas, né? Na verdade, o encontro das asas dos querubins, aparecia a presença de Deus. Então Deus aparecia ali e se comunicava, falava uma vez por ano com o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, não é? Na verdade, Bispo G, uma vez o senhor mencionou sobre isso, que é como se fossem os pés de Deus ali. Como é que é isso aí? O termo, inclusive, é o termo escabelo dos meus pés, né? Sim. Porque a ideia que dá o propiciatório seria o local como uma oferenda colocada aos pés do Senhor. E a figura que há, inclusive em Ezequiel e outros livros proféticos, é dos querubins ao redor de Deus, do trono de Deus. Então esses querubins são os anjos mais elevados, são os mais próximos do trono de Deus, eles e os serafins. Então eles ficavam ao redor do trono de Deus. E aí essa é a colocação. Ali ficaria como que um referencial da parte, o escabelo, a parte de baixo do trono de Deus. A arca ela foi concebida por artesãos, mediante a direção que Moisés deu, porque Deus deu essa direção no Sinai, né, de todos os objetos sagrados e também de como prestar o culto, ali no deserto. Então logo ali, depois da experiência no Monte Sinai, Moisés, ele constrói essa arca. Então vamos aí mapear qual foi todo o caminho, né, dessa arca. Então a arca ela saiu ali embaixo do Monte Sinai, ela andou 40 anos no deserto, tá? Então isso aí seria equivalente ao livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, até chegar em frente ao Rio Jordão. No próximo mapa, você vai ver o que acontece, porque eles vão chegar no Rio Jordão, então ali há um ato profético, e eles vão cruzar o Jordão para conquistar os 31 reinos do lado ocidental do Jordão, que é chamado de Canaã. Então, primeiro entram os levitas carregando a arca, e aí o rio se abre, e o povo de Israel passa por esse rio, com os pés secos. No próximo mapa, nós vamos chegar até Jericó, que é a primeira conquista da terra prometida, que está em Josué capítulo 6. Então ali, a arca da aliança junto com o povo, vão dar ali 7 voltas, né? Então na verdade durante 7 dias vão dar uma volta em cada dia, e no último dia dão mais 7 voltas. Nós sabemos o que acontece, as muralhas caem, após o povo bradar, e ali eles conquistam a grande cidade, a cidade mais antiga, chamada Jericó. Depois disso, a arca vai acompanhar todo esse período de conquistas da terra prometida, e ela vai parar na cidade de Siló. Então veja no mapa que ela vai parar ali em Siló, e algumas vezes no período de Juízes, a arca foi levada para a cidade de Betel, que fica ali próxima também de Siló.
Agora, Siló é uma cidade muito importante porque ela vai permanecer praticamente a arca durante todo o período dos juízes, o livro de Juízes ali. E inclusive o último juiz, Samuel, ele serve ao Senhor ali em Siló, né, junto com o sacerdote Eli. O que acontece depois? Há uma guerra entre Israel e os filisteus. E essa guerra Israel perde. Os filhos, que seriam sucessores do sacerdote Eli, são mortos em guerra. E a arca da aliança é roubada pelos filisteus. Então, essa arca, ela vai permanecer no território dos filisteus, vai ficar andando de cidade em cidade, porque há uma praga que assola os filisteus em virtude da presença da arca da aliança ali. Então, lá no templo de Dagon, o templo é quase que destruído todos os dias, né? A estátua ela fica prostrada. Os filisteus, eles são feridos de hemorroidas, e ali eles, com muita indignação, devolvem a arca da aliança para Israel, colocam numa carroça, com uma oferta, 5 ratos de prata, e, algo que é curioso, 5 hemorroidas de prata. Dá para imaginar, né, Bispo G? Como seriam 5 hemorroidas de ouro, perdão, não é de prata, de ouro. Eu queria só saber quem foi o artesão que fez. As 5 hemorroidas de ouro. Melhor a gente não imaginar como seria isso. Mas elas vão chegar aí no mapa, você vai ver na cidade de Bet-Semes. Então vai passar por Asdod, vai passar por Gat, que são 2 cidades filisteus, vai parar em Bet-Semes. Em Bet-Semes, acontece que 70 homens são mortos porque eles vão ver o que tem dentro da arca. Então, por uma consciência de que só os levitas poderiam conduzir a arca, então a arca vai para a cidade de Kiriat Jearim, que fica ali ao norte. Então no próximo mapa você vê em destaque essa cidade, Kiriat Jearim, e vai ficar ali 20 anos na casa de um levita chamado Abinadab. Tá bom? Então a partir daí é onde começa essa narração, porque Davi ele vai até Kiriat Jearim, ou Baalá, e ele fala para Abinadab: chega, já deu muito tempo a arca aí, chegou a hora de o culto ser realizado em Jerusalém. Então vamos ler como é que vai ser esse trajeto, ali saindo de Kiriat Jearim, em direção a Jerusalém, passando pela tribo de Benjamim, né, o território da tribo de Benjamim. Vamos ler. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 em diante. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Peres-Uzá, até o dia de hoje. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Nós pensávamos que a arca, ela iria direto para Jerusalém, mas aí acontece um problema no meio do caminho, e sem dúvida proposital por parte de Deus, né? O boi ali tropeça, a arca está para cair no chão, um sacerdote chamado Uzá, um levita, decide segurar a arca, e ele morre instantaneamente. Davi fica indignado, que absurdo, olha, eu estou aqui tirando a arca dessa casa para ir até Jerusalém, por que Deus você fez isso? Que absurdo, Deus, quem poderá levar a arca? E aí, ele deixa na casa de Obed-Edom, onde fica 3 meses, e traz muita prosperidade. E o curioso, Bispo G, que Obed-Edom ele era um geteu, ele era um filisteu, era um estrangeiro. Da cidade de Gat, né, um geteu, e ele não teria direito. E é interessante que, para aqueles que estavam lá na região dos filisteus, inclusive em Gat, veio a praga e vamos dizer assim, a arca se tornou nociva. E para ele se tornou uma bênção. Por quê? Porque ele soube receber bem a arca. Ele entendeu o propósito da arca de Deus, o quanto era importante, mesmo enxergando ali uma situação em que Uzá havia sido assim morto, né? Por ter sido o quê? Irreverente, tocado na arca da aliança. Talvez ele pudesse até pensar, puxa, se com um hebreu, um judeu aconteceu isso, o que vai acontecer comigo? Pois é. Mas ele entendia o que era a santidade.
E eu compreendo isso, Dani, porque um dos principais aliados foi o rei Ax, né? Um geteu de Gate, que era o rei de Gate. Então, alguns que saíram dos filisteus, da terra dos filisteus, e tiveram que sair, foram desterrados, porque eram companheiros de Davi. Então, no mínimo, esse Obed-Edom conhecia Davi, conhecia o Deus de Davi, e ficou honrado de receber a Arca da Aliança. Tinha uma aliança com Davi, morava ali no território de Benjamim. Uhum. Né? Agora, sem dúvida, esse texto, ele também mostra a falta de reverência de Davi, não só de Uzá, mas de reverência de Davi também. Porque Davi achou que era assim, põe a arca em cima aí da carroça e leva para Jerusalém. E a adoração? E a oferta? E o sacrifício? Não, e um aspecto muito importante, Dani, porque quem que tinha que carregar a arca por exemplo, Uzá não era um sacerdote? Então a arca tinha aqueles varais para que os sacerdotes a carregassem. Perfeito! E não era muito longe. A Eira de Nacon, ela ficaria por volta de 2 quilômetros. 2 quilômetros não é vamos dizer, um local tão árduo assim, que não pudessem levar sobre as costas. Mas eles usaram uma prática que foi usada pelos filisteus, pôr num carro de boi para carregar. Então, a irreverência já começou aí mesmo. O próprio Davi, daqueles que estavam ali também, que guardavam a arca, simplesmente colocaram num carro de boi. E eles tinham que carregar, porque faltou essa reverência, achavam uma coisa costumeira e não estavam entendendo o que era o testemunho da arca. Agora, alguns pontos sobre isso. Até o filisteu tinha mais reverência. Porque o filisteu mandou a arca na carroça, porque não tinha noção do que era a arca, né? Só sabia o dano que ela trouxe, mas não entendia, porque ele não conhecia a lei de Israel, ele não tinha contato. E não tinha sacerdotes lá, né? Pois é. O filisteu teve mais reverência, porque ele mandou de volta com 10 peças de ouro. Não é? Os 5 ratos e os 5 ratos e os 5 as 5 hemorroidas de ouro, enfim. Ele mandou com oferta. Agora, não, sem oferta, numa carroça, como você falou, né? A lei era clara, tinha que carregar nos varais, para isso que serve o varal, não é? Pelo amor de Deus, né? Faltou um pouquinho de inteligência, né? Mas traz na carroça. Davi também trata, né, de forma descuidada, e Uzá tocou. Então imagine, a arca, deveria ter deixado a arca cair. Na verdade, deveria deixar a arca cair, não é? Mas foi lá e tocou. E eu sinto muito aqui, Bispo G, que Uzá, ele já estava naquele sentimento de que a arca é de casa. Porque ficou na casa do pai dele, Abinadab, ficou lá 20 anos. A arca é de casa. Imagina, eu estou 20 anos com a arca, eu já sei como é que é. Acho que esse é o jargão, né? Eu sei como é que é. Agora, o interessante nisso que você está colocando, Dani, ficou 20 anos. 3 meses que ficou na casa do filisteu, prosperou a casa do filisteu e o filisteu. Pois é. E Abinadab ficou 20 anos, Uzá também devia ter mais de 20 anos, que ele já era um sacerdote, e não aconteceu nada. Não prestou culto, fala que só ficou lá. Pôs lá no depósito. E é muito perigoso isso, as pessoas, elas caminham com o Senhor, exercem ministério, e depois começam muitas pessoas a viver esse relaxamento, porque já tenho parte nisso. Olha, acho que esses são jargões de gente sem santidade. Eu sei como é que tenho parte nisso. Tomam para si a santidade de Deus, tomam para si as coisas que eles edificam para o Senhor. É muito sério isso. Isso acontece demais. O sacerdócio é algo muito sério, né? Exige uma santidade contínua até o dia que Deus te recolher. Amém. Não é? E nós vemos que Uzá não se valeu disso. Uzá tratou, colocou a mão na arca, achou que não tinha nada. Não, para que pegar no varal? Leva no carro mesmo. E nós sabemos o fim. E o pior ainda, Davi ficar zangado. Davi achar que tem razão ainda. Estava fazendo um favor para Deus tirar da casa de Abinadab. Fazer que favor, cara? É tua obrigação renovar o culto em Jerusalém, estabelecer Jerusalém como este centro, né, de adoração ao Senhor, o lugar sagrado, Monte Moriá, e assim por diante. Bom, ficou lá zangado, cara feio durante 3 meses,
Enquanto estava lá em Jerusalém zangado, o Geteu, que era servo dele, que era o companheiro dele de guerra no passado, estava lá enriquecendo, prosperando, e alguém vai lá e fala para ele, né? Olha, está na hora de trazer a arca de volta. Né? Vamos ler esse trecho. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 em diante. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Bom, aí mudou a postura, né, Bispo G? Aí Davi viu o que tinha acontecido e falou, bom, acho que o problema está em mim. Então ele já muda, vamos trazer de volta, vamos carregar a arca, não é? Então ele fala, fez subir a arca, então vamos carregar a arca decentemente, e a cada 6 passos, a palavra fala que ele sacrificava bois. Amém. Agora, haja boi e haja carneiro, né? E carneiro cevado, carneiro gordo. Eram quase 2 quilômetros, né, a distância até Jerusalém. Era pertinho, mas você imagina a cada 6 passos um sacrifício desse. Então, acho que foram dias. Dias até chegar em Jerusalém. Eu creio. Não é? Porque para fazer um sacrifício, até consumir completamente a carne, não é? São 2 sacrifícios, né? Porque tem o sacrifício de adoração e tem o sacrifício pacífico, que era aquele sacrifício, né? A oferta pela paz, que ainda era a oferta que o sacerdote ainda tinha direito a comer. Não é? Então imagine que foi muito tempo até chegar em Jerusalém. Agora, o que é legal, que Davi dançava com todas as suas forças e estava cingido, dessa vez ele estava, de uma estola sacerdotal de linho, como um adorador, né? Na liberdade que estava ali. Só que a palavra fala também que na hora que ele estava dançando, começou a mostrar tudo. Acho que ele perdeu a noção, né? Estava tudo em casa também, e aí mostrou as suas partes baixas e tudo mais. E quando ele chega em Jerusalém, naquela alegria, com som de trombeta, e ainda quando chega em Jerusalém, faz mais holocaustos e ofertas, abençoou todo o povo. Prática que nós vamos ver isso repetindo com Salomão, né? Na consagração do templo e tudo mais. Mical reprovou. Mical chegou para Davi e falou assim, que absurdo, você dançando, mostrando tudo, as partes baixas, que cena, hein, Davi, que baixaria. Agora Davi vai lá e repreende, e lança uma palavra contra ela, e a palavra diz que ela foi amaldiçoada de esterilidade. Agora, na verdade, Bispo G, além de nós enxergarmos a falta de sensibilidade e da falta de relacionamento entre Mical e Deus, cumpriu-se a palavra, né? Que ali estava, que Deus realmente tinha encerrado né, o fruto, a sucessão de Saul. Deus não queria que Davi tivesse um filho entre ele e Mical. Não é? Então olha como é interessante a palavra, né? Se cumprindo que não teria mais na casa, não teria mais príncipes, não teriam príncipes da família de Saul. Então ali havia, um motivo é claro, né? Porque você vê Mical com o espírito de Saul nesse momento, né? Poxa, para que adorar a Deus? Para que dançar? Para que cantar? Né? E Davi, na liberdade, dançava e cantava e não estava nem aí com ela, não é? E Deus preparou mulheres muito melhores do que Mical. Bom, vamos encerrar a nossa aula lendo o capítulo 7, porque aí nasce o desejo em Davi de construir para o Senhor. Vamos ver como nasceu este desejo. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 2 em diante. Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai e diz ao meu servo Davi,
Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Todavia ele deseja construir uma casa para o Senhor. Aí fica uma dúvida, Bispo G. Era algo realmente necessário? Porque até Deus pergunta, bom, até agora eu tenho vivido em tabernáculos, estou aí no meio do povo, agora eu falei que eu não ia habitar em construção de mãos humanas, e você veio com uma proposta de construir para mim uma casa. Será que era adequado ou não? Assim, segundo o relato, é assim, tanto fazia. Por quê? Porque não haveria templo que pudesse receber aquilo que é a glória de Deus. Claro. Então, mas aí, o sentimento do coração de Davi que foi importante. Sem dúvida. Então, esse sentimento fez com que Deus se agradasse disso, apesar de que não vai ser ele que vai edificar, mas sim o filho dele, né, Salomão, que vai edificar. E aí o Senhor anuia isso, mas deixa muito claro que ele nunca pediu isso e nem queria isso. E a gente percebe que esse referencial é um referencial importante. Não que a gente tenha um sentimento de ser desleixado naquilo que a gente faz para o Senhor. Eu acho que para o Senhor a gente deve fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor, para Ele, sempre vai ser um nada diante daquilo que é a graça e aquilo que Ele manifestou por nós. Né? Agora, é interessante que ele fala assim que o desejo nasceu porque ele morava em casa de cedro, não é? Que era a melhor madeira da época, que foi construída por Irão, e ele falou, puxa, como é que pode meu Deus estar numa barraca? Vamos colocar assim, né? Tabernáculo nada mais era do que uma barraca. Agora, Deus fala para ele, você não vai construir. Tudo bem, Deus poderia prever que Davi iria pecar, que ele teria sangue inocente nas suas mãos lá no futuro, que é o que nós vamos falar na próxima aula, mas Deus já avisa para ele, você não vai construir. E tem um detalhe, né? Porque quando se trata dele ser um homem de sangue, ele era um homem de guerra. Ele derramou muito sangue. Isso confirma a palavra que a gente sempre coloca aqui, que Deus não se agrada com a morte de ninguém, nem do ímpio. Pois é. Então, já elucida aquilo que na época dos juízes, mesmo na época do Êxodo, quando eles entravam, tinham que destruir todo mundo, até mulheres, tudo, o que tivesse. Por quê? Porque era uma questão de sobrevivência, visando um bem muito maior, que seria a salvação. Mas aqui demonstra, assim, olha, você é uma pessoa que derramou sangue. E não era só um sangue, ele derramou muito, ele foi um guerreiro. Ele lutava até as guerras, entre aspas, do Senhor. Mas a gente percebe que quando vier Salomão, Salomão não é um homem de guerra. Tanto, né, Salomão é Shalom, né, Salomão é um homem de paz. E ele vai e edifica o trono do Senhor, o templo do Senhor, baseado na paz. Agora, Bispo G, talvez tenha um outro motivo também. Porque, será que Davi tinha a condição de construir um templo, assim, no mínimo decente para Deus, com o momento financeiro que ele tinha? Porque a gente sabe que Salomão estava num outro patamar financeiro. Não dá para falar, nem para comparar, né? Então, acho que Deus também enxergou que aquilo que Davi iria construir, por mais que ele se esforçasse, ele ainda fala isso, com todas as minhas forças. A gente vê em 1 Crônicas 29, ele dando todo o ouro pessoal dele, tudo aquilo que ele entregou, né, uma oferta bilionária, tá? Era uma oferta realmente bilionária em ouro que Davi deu, só Davi, tá? Coisa de para um cálculo entre 3 a 4 bilhões de reais em ouro, e fora o que o povo deu também, e tudo, ainda não era suficiente para construir essa casa. E a gente sabe que Salomão faturava ali por ano a real. O que Davi faturou a vida inteira. O que Davi guardou a vida inteira, ele em um ano, ele conquistava através só do comércio que ele fazia.
ele fazia o comércio, fazia a ponte entre a Mesopotâmia, né, o norte, aquelas grandes nações, e o Egito. E não só o Egito, também a Índia, porque o que ocorre? Irão vai agora fazer 40 navios que Israel vai usar naquela região e faz ali toda aquela, vamos dizer assim, o comércio das Índias, especiarias, tecidos, quer dizer, o que vai acontecer no Reino de Salomão é fora, assim, do universo do que aconteceu com Davi. Pois é. Eu acho que também Salomão teria a condição realmente de construir algo que fosse digno, né? Não que fosse a intenção de Deus, vamos colocar assim. Porque realmente aquilo que Davi vai colocar, no fim vai ficar como oferta. Fica como uma oferta, uma colaboração. É verdade. Não é? Eu acho que também Deus queria construir, exato, não é que o sentimento de Deus é esse, mas também a demonstração de quem é Deus para os outros povos. Não é à toa que quando a Babilônia enviou seus embaixadores para Ezequias, e quando eles viram aquele templo, eles devem ter ficado de um jeito, Nabucodonosor, se tem um lugar que você tem que conquistar prioritariamente é Jerusalém, porque ali o que tem de ouro dentro daquela casa não está escrito, não é? Então é algo realmente muito complexo, mas que realmente Deus já escolhera ali Salomão. Agora com uma condição, porque ele falou, olha, eu vou perpetuar, vou fazer a tua casa também, vou edificá-la, só que os teus sucessores, eles precisam seguir os mandamentos e ter o mesmo coração como o teu. Então a gente sabe para que o reino permanecesse para sempre, para que o trono permanecesse eternamente. A gente sabe que isso não acontece. O próprio Salomão vai pecar no final de sua vida, os outros reis vão se perder, salvo aí 4 ou 5 reis no máximo que ainda vão buscar o Senhor, vão fazer algumas reformas religiosas. Então, nós vemos que em 587 a.C., Nabucodonosor vem, se encerra a dinastia dos reis de Judá, só que agora a figura que perpetua esse reino eterno está, na verdade, em Jesus. Né? Jesus que é o rei dos reis, senhor dos senhores, rei eterno, e que aí sim ocupa o trono, que seria o trono de Davi, que teria acabado ali após esta dinastia de reis em Judá, e aí vem o exílio babilônico, né? Então, nós encerramos aí a aula de hoje, e antes de nós revisarmos, quero dar a dica Gospel Bay, que é a Bíblia da Mulher de Bem com a Vida. Esta Bíblia maravilhosa, cor-de-rosa, na pegada das mulheres mais que vencedoras, com 52 pensamentos da Bispa Sônia, cronograma de orações, por estação do ano, dicionário, mapas. É uma Bíblia lindíssima, um encarte lindíssimo para você dar de presente para sua esposa, para tua sogra, para sua mãe, para tua irmã. É uma excelente opção de presente de Natal. Você pode comprar hoje com um preço especial no site gospelbay.com.br ou pelo telefone, nosso televendas, 3500-1222. Pode pagar parcelado, vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Antes de nós irmos para a revisão, tem um comentário muito interessante sobre Siló, né? É verdade, porque a gente percebe, né, o que você falou sobre a dinastia de Judá, que ela encerra ali, só vem em Jesus Cristo. E em Gênesis 49, fala a respeito da profecia que Israel, né, Israel, fala sobre Judá. E diz assim, olha, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E Siló quer dizer, né, o Shiloá, quer dizer, aquele de quem é isto. E aquele de quem é isto é Jesus. Olha então, só. Jesus, os povos iriam
servir aquele de quem é todas as coisas. Uau. Depois dessa dinastia de Judá, o cetro nunca se apartaria, depois Jesus vem e assume definitivamente essa autoridade e domina os povos. Maravilha. E na próxima aula nós vamos falar sobre a queda, né? O tropeço de Davi. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos sobre o retorno da Arca da Aliança da casa de Abinadab até Jerusalém. Durante 20 anos, a arca permaneceu com a família de Abinadab, da tribo de Levi, e no retorno, um acidente ocorreu. A arca estava para cair e Uzá a segurou e foi morto. Davi, indignado, deixou a arca na casa de Obed-edom, um filisteu de Gade. Davi, ciente que a arca abençoara o estrangeiro por 3 meses, trouxe de volta a Jerusalém com mais cuidado e sacrifícios contínuos. Lembrando que a Arca da Aliança continha símbolos proféticos, como o maná, o bordão de Arão e as tábuas da lei, trazendo à memória que Deus nos dá provisão, autoridade e relacionamento. O propiciatório era a tampa de ouro da arca com os 2 querubins, onde entre suas asas Deus se apresentava ao sumo sacerdote, uma vez ao ano, após ele aspergir sangue do sacrifício. Por fim, Davi pretendia construir uma casa ao Senhor, mas Deus escolheu Salomão para esse ofício. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.